Na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo 2. Queridos irmãos e queridas irmãs, não tem um ponto mais estratégico, não tem uma força mais predominadora do que a palavra de Deus. Não tem o que um ser humano não vença quando ele estiver conectado com a palavra de Deus. Irmãos, nós ainda temos dificuldades de acreditar na palavra de Deus. Nós ainda temos dificuldade de nos entregar totalmente a Deus. A impressão que se dá quando a gente se entrega totalmente a Deus, que a gente vai se perder, que a gente vai falir, dá a impressão de que o povo vai nos falar mal, que a gente não vai estar em comunhão. E muitas vezes a gente acha que estar em comunhão é estar juntos. Estar junto, podemos entender uma aglomerações de pessoas, mas podem não estar unidos. Eu comparo isso com um saco de batata. Por isso sempre nas minhas pregações eu digo: você é um homem ou é um saco de batata? Por quê, amados? Porque num saco de batata você vê uma proporções e batatas de todo jeito. Umas maiores, outras menores, uma bem poluída, outra meia enferrujada, uma bem sadia, outra bem assim machucada, outra até apodrecendo. E se a gente autoanalisar, isso é um pouco a nossa história. A história da nossa humanidade. Que às vezes não temos dificuldade de estar juntos. O difícil é estar unidos. O difícil é ser parceiro. E essa parceria, você não consegue com tecnologia, você não consegue por estar aglomerado em uma proporção de pessoas. Essa união, a gente só consegue quando ela brotar da fonte que é Jesus. E quando eu experimentar realmente Jesus, Ele vem com o kit completo. Ele disponibiliza uma ação, o agir de Deus, segundo a Bíblia, é lindo. O agir de Deus, ele é conforto pela alma. Ele é luzeiros, ele é luz, ele é lâmpada para os nossos pés, diz o Salmo. Então essa claridade de uma vida bem vivida, não é quando se tem bens no mundo, mas é quando você estiver bem no mundo que você está vivendo. É fazer com que aonde eu esteja, eu tenha um jeito de ser, de agir, de pensar, que as pessoas olhem e vejam uma diferença. Essa diferença não é porque eu sou diferente. Essa diferença é o que eu trago naquilo que sou. Porque eu próprio, você próprio, não tem recurso suficiente para ser feliz. E a felicidade,
ela depende muito de você deixar ela agir. E aonde que a felicidade age? Aonde as portas se abrir para ela. O sol entra na medida que você abra as portas. Quantas vezes a gente está ali na cozinha e de repente esse sol que não é tão frio, ele entra lá dentro. Então já alguém grita, fecha a porta, tem muito sol. Às vezes é uma criança que fecha, não fecha totalmente, fica uma fresta. Então, dependendo da porta que se abre ou da porta que se fecha, é o tanto da proporção que eu possa ter. Os entendidos, isso eu já aprendi lá pelos anos 70. Inclusive, até o padre Aldinei, lá em Jacarezinho, quando ele nos dava lá uma aula da Escola da Fé, ele já dizia que o nosso coração, ele só tem uma chave. E esta chave, ela era pelo lado de dentro do coração. Então ninguém tem acesso no teu coração, nem Deus tem acesso no teu coração. Porque quando Ele nos fez, Ele nos deu a chave. E esta chave que Deus nos deu, ela chama-se liberdade. É a coisa mais linda do homem, da mulher, é ser livre. E a liberdade é algo que não te coloca dentro de um quadrado e diz, para mim ser livre, eu não posso ir ali, eu não posso ir aqui, eu não posso estar lá. Não devo pensar assim. Porque eu vou em todo lugar, eu entro em todo lugar, eu comunico com todo tipo de gente, com todo tipo de cultura, com todo tipo de classes. Mas eu não comungo a atitude em muitas culturas. Eu já preguei na Assembleia de Deus, eu já preguei na Brasil para Cristo, eu já preguei na Metodista, eu já preguei no Avivamento Bíblico. E eu não virei evangélico. Porque eu sou livre para ser católico. E deixei para eles uma mensagem que até hoje os pastores dizem. Eu já fiz muito congresso, muitos Gedeões em Cristo, mas eu nunca vi explicar com tanta clareza a Bíblia como você. Você é mesmo católico? Eu falei, por que não deveria ser, amigo? Amados e amadas, o catolicismo peca um pouco na falta de formações bíblicas. E olha, o que dá a certeza, a segurança, inclusive isso é o que a igreja pede. A igreja nos ensina no catecismo que deve-se ler a Bíblia. E que deve fazer as suas homilias baseado na Bíblia. E quem ignorar a Bíblia, diz o catecismo, está ignorando Jesus Cristo. Ninguém aqui ignora a Bíblia. Mas poucos são aqueles que utilizam a Bíblia. Então, quando você não lê a palavra de Deus, você cai no ridículo que a comunidade de Timóteo caiu. Quando você não tem Bíblia, você dá ouvido para a internet. Quando você não tem Bíblia, você acredita em todo tipo de pregações que saem lá em cima no palco. Quando você não tem Bíblia, você não consegue resistir às perseguições. O gratificante de um mensageiro não é tapinha na costa. O gratificante do homem que prega é a perseguição. Você está sendo perseguido por causa da ação. E aí quando você pega de Gênesis Apocalipse, 35.700 versículos, você vai ver que nenhum profeta verdadeiro teve vida fácil. Nenhum. E eu posso dizer isso com propriedade.
Eu e todos os que estiveram comigo desde o início desta caminhada, o que nós já passamos. E graças a Deus por ter passado. Quanto mais prova a gente sofria, mais amor a gente tinha pela palavra de Deus e pela igreja. Você sabe lá o que você está dentro de uma igreja? Igreja lotadinha, cheia. Igreja cheia de membro, mas vazia de cristão. E os avisos paroquiais dizer, olha, no tempos antigos havia muitos falsos profetas. Não é diferente nos tempos de hoje. Nós temos hoje um falso profeta por nome João Camilote. E queremos avisar que quem estiver no retiro com esse homem, não pode vir nem comungar porque está em pecado mortal. E eu sentado no primeiro banco da igreja, eu dizia, Senhor Jesus, te louvo e te glorifico. Senhor Jesus, te louvo e te glorifico. Senhor Jesus, te louvo e te glorifico. E sabendo que no domingo que vem a gente ia na igreja, avisos paroquiais, outro recadinho. E aquilo era muito humilhante, porque as pessoas que conheciam a gente, eles passavam perto e fingiam que não via. O outro dava uma risadinha como dizendo, isso é muito humilhante. Mas acontece, amados, que a força de um cristão não é da equipe que está com ele. Não é da igreja. A força do cristão é Jesus. Aí sim, você em Jesus, você vai estar com a igreja. Porque a igreja de Jesus foi a minha história. Então eu entendia que para ser igreja, tinha que passar o que os apóstolos passaram. Paulo, por exemplo. Pedro, por exemplo. Tiago. Você sabe lá o que é Tiago está pregando o evangelho e chegar uma comissão de Herodes e mandar partir ele com uma espada pelo meio? E ainda isso agradar toda a população? Aquele um lá não fala mais, está partido pela espada. E aí então... Mas não é só ele, tem um tal de Estevão também aí que está falando desse tal de Jesus. Mas não, onde está esse homem? Está pregando o evangelho, vamos lá. Avisa o povo que a entrada é por lá, faz favor. Aí foram até onde estava Estevão e boicotaram ele. E Estevão então faz uma tremenda de uma locução bem caprichadinha, contando todas as histórias desse tal de Jesus, e parei, papapá. Mas chegou uma altura que ele foi indo, levando meia banha-maria, mas quase no fim do discurso, ele acabou dizendo, vocês são de uma dura cerviz que não acredita. Apedreja ele. E sucessivamente. São Paulo passou por momentos muito árduos, com muitas dificuldades. Mas termina a sua carreira dizendo, chegam bem aqui na frente, quem é esse povo que está na porta? Oh, uma salva de palmas. Depois nós precisamos pegar uma música assim. É ela? Ressurgiu. Sejam bem-vindos. Me disseram que vocês vão ficar o carnaval todo conosco. Não, isso é demais. Que bom. Curitibanos, sejam bem-vindos. Não vale embora aí. Sejam bem-vindos, que alegria. Cadê aquela menininha que eu fazia arapuca com ela? Hã? Sumiram com ela? Meu Deus, estou velho mesmo, Luizinho, olha. Cadê o teu irmão? E você já casou. Mas vai casar, né?
Que bom. Seja bem-vinda, Mariana. Mas ficou muito grande. Geni, bem-vinda. O agregado aí, não lembro o nome. William? Danilo? Tem um Nilo. Luizinho, nós temos uma conversa de pé de orelha, tá? Sobre aquilo. Que bom. Sejam bem-vindos. Nós estávamos comentando a dificuldade que a gente enfrenta hoje para ser cristão. Vale lembrar que nós estamos caminhando pela conclusão de uma aliança. A conclusão de uma aliança não seria o fim do mundo, mas seria o fim de um tempo que Deus deu ao demônio para ir reinar. Porque ele reivindicou um direito que ele supôs ser dele. Porque quando ele era um anjo, no Éden, ele resolveu deixar de ser um anjo. Por isso que Paulo vai falar isso em Timóteo. Então a gente tem que armar o tema para a gente concluir. Ele resolveu a não ser mais um anjo bom. Foi uma escolha que ele teve. E uma escolha erradíssima, uma escolha maluca. Por quê? Porque ele começou a olhar a beleza da criação de Deus. Mas ele não olhava a beleza que ele era. E essa é a grande tentação que todo ser humano sofre. De nunca se contentar com aquilo que tem, com aquilo que é, com aquilo que faz. É nossa tendência, é nossa tentação olhar o outro. Como o outro ganha, como o outro dirige, como é a família, o cargo que exerce. Isso é uma tentação que nasceu lá no Éden. Como Deus tinha criado tudo muito bonito, e tudo que Deus fez é muito bonito, tudo que Deus fez é muito perfeito, por isso toda vez que se mexe no natural, vai dar um probleminha. Porque natural é natural. E aí, então, na cabeça desse anjo, ele começa a imaginar por que ele não tinha um corpo. Todos nós sabemos que anjo não tem corpo, é um espírito. Cria-se uma ideia de um nenezinho com uma asinha, como se criou uma ideia de uma árvore da vida. Porque se o Senhor dissesse, não toca ali, não toca ali. Nós somos humanos, nós somos terreno. Então isso ficava no mundo da palavra, mas não teria o mundo do concreto. Então, para que a palavra concretizasse, era preciso que entendesse a linguagem divina em uma atitude humana. E a atitude humana compreendesse numa linguagem divina. Para isso, Deus pegou o espírito que estava na água, fez um barro, esculpiu o homem. Então o homem se tornou um ser terreno. Mas tornou-se espírito também. Então nós precisamos compreender o espírito de Deus e o espírito da ciência. A ciência tem uma capacidade científica, mas ela só serve para as coisas visíveis. E dentro dessa possibilidade visíveis, Deus colocou o espírito para o homem descobrir através do seu visível o invisível. Então era visível para Adão uma árvore. Só que essa árvore se tratava a genealogia, que dá-se o nome
árvore da vida. Por essa árvore da vida se entende uma pessoa. O inimigo, querendo ser uma pessoa, o que ele faz? Ele cria uma negociação entre demônio, diabo e Satanás. A hierarquia do mal. Catecismo vai nos dizer isso com clareza, que foi uma opção deles tomarem esta atitude. Mas eles não conseguem fazer nada. As trevas não conseguem fazer nada. Porque para fazer, precisa ter um respaldo de quem fez. E quem fez foi Deus. Foi Deus que fez eles. Mas como eles ficaram contra Deus e se rebelou contra Deus, eles não têm argumento para fazer, porque a estratégia é Deus. Agora eles brigaram com Deus. Deus não pode disponibilizar dele um fragmento, por menor que seja, e ficar do lado do demônio. E isto é o grande problema do mundo atual. Com essa história de não sei o que de gênero, né? Genealogia de gênero, com essa história de pensamento artificial, eu entendo lá muito pouco disso, mas isso tudo é demoníaco. Isso não é de Deus. E quem é de Deus não deve acreditar nisto. O que eles fizeram? Nós poderíamos ter um corpo. Agora eles veem aquele casal muito lindo. Eva era muito linda, a Bíblia diz que era uma mulher linda. Porque Eva, ela veio para ser como que a Maria, a mãe. E a Bíblia narra isso. Ela se chamará Eva, porque é a mãe dos viventes. Então a Maria, planejada por Deus, era Eva. O Cristo, planejado por Deus, era Adão. O homem de Deus. O homem que Deus criou para cultivar e guardar. Está lá em Gênesis 2. O que ele cultivava? As coisas criadas. E o que ele guardava? A palavra de Deus. Esse foi o plano de Deus. Mas eles fizeram o quê? Eles se inverteram. Então chegaram, a Bíblia diz lá em Ezequiel, me parece que 28, que vai lhe dizer que no desenvolvimento, eu não estou pegando os textos, porque o Paulo tem que falar também, e ele tem que falar ainda logo depois de mim aqui. O que eles fizeram? Eles criaram uma metodologia assim. Como é que nós poderíamos ter um corpo? Nós poderíamos ter um corpo entrando no corpo deste casal. Mas como? E aí a Bíblia narra que foi descoberto que eles temeram de antemão. E foi dito, mas Deus não aceita outro Deus. Deus já declarou que Ele é o único. Ouve, ó Israel, 6,6 de Deuteronômio. Eu sou o único Senhor, não há outro Deus. Se nós formos do céu com uma proposta de querer ser Deus, Ele não vai aceitar. Então Satanás, fundador da ideia, foi e disse, mas nós não somos obrigados a estar em comunhão com Deus. Vocês estão vendo o que é o mundo aqui na terra? Nós não precisamos. Nós formamos a nossa intenção, a nossa comunidade, nosso legado.
Agora, o que nós precisamos é de matéria-prima. E matéria-prima tem ali, olha, o casal. Tudo que nós precisamos é colocar uma ideia na pessoa do casal. Mas como é que nós poderíamos fazer isto? Vamos fazer uma tentativa. Vamos tentar esse projeto. Se esse projeto der certo, ele virá ação. Então emenda a palavra. Tentação. Tentativa no agir dos primeiros pais. Mas, quando a ideia deles amadureceram, Deus não pôde de forma alguma retalhar. Porque eu já disse, Deus dá a chave. E o Deus que eu prego, que eu conheço, Ele não dá e depois Ele toma. Deus nunca foi esse Deus. Porque as pessoas às vezes têm as conversas, mas Deus não sabia que Adão e Eva iam pecar? Deus não sabia isso? Deus sabia e sabe de tudo. O grande problema é que Deus acredita em você. Diga isso por irmão. Ei, dá um tapinha nele para ele acordar. Diga, Deus acredita em você. Mesmo na hora que você está naquela coisa errada, naquele pecado, Deus está do teu lado e está lhe dizendo, uma hora eles vão me conhecer. E uma hora eles vão me conhecer. Deus não vai te castigar quando você troca Ele pelo trabalho. Deus não vai te castigar quando você vai embalada, beber, fazer farra. Não, Ele não vai te castigar porque você é livre para isto. Mas o grande problema não é Deus. O grande problema é o adversário de Deus. Que é esta ideologia que eu estou passando a vocês. Então eles disseram, o melhor modo é nós derrubar Deus do trono. É isso que o diabo faz direto. Na tua vida, no teu casamento, no teu namoro. Entenda porque é crucial, entenda porque é pecado mortal as pessoas não ter legalização na palavra. Porque eles pensaram assim, a gente vai no céu, nós abrimos uma guerra contra Deus e a hierarquia do bem, nós derrubamos Deus do trono, e nós criamos o nosso mundo. Por isso que aqui embaixo é chamado de mundo. O mundo foi Deus quem criou. Mas o diabo colocou o mundano no mundo. E São Paulo 12:2 de Romanos vai lhe dizer, não conformeis com este mundo. Porque a forma, as atitudes, a ideologia do mundo, ela é totalmente contra Deus. Não é plano de Deus que você peca. Com o tipo de pecado que você faz. Não é plano de Deus que você fala mal do outro. Não é plano de Deus que você vive ilegal em uma vida familiar. Não é. Esse é o plano do pecado. Então ele criou a metodologia. Vamos guerrear contra Deus. E o resto nós dominamos. E a Bíblia nos conta em 7:12 ou 7:12 de Apocalipse, que houve uma batalha no céu. E ali saiu uma briga. Miguel e seus anjos travaram uma briga. Mas não puderam vencer. E a Bíblia nos diz que o demônio foi precipitado para a terra. Uma coisa precipitada, uma coisa que desceu. Quando eles bateram na terra, eles já bateram excomungado e já assumido a natureza demoníaca.
essa classe Satanás, que é o chefe, depois vem o diabo e depois vem o demônio. Essa hierarquia é para competir contra Pai, Filho e Espírito Santo. O Catecismo da Igreja deixa bem claro também isso. Estou pregando heresia, não. Irmãos e irmãs. E aí então agora, eles têm plena liberdade de fazer o que eles quiserem. Eles só não têm o direito da felicidade. Por isso Satanás nunca é feliz. Os espíritos do mal nunca é feliz. E você vê isso no teu dia a dia, quando uma pessoa tem a tendência de não ser entregue a Jesus. Vai ser ciumento, pegajoso, cobra, xinga, faz desaforo, processa, briga, larga, vira um rebu. E eles então fizeram o quê? Eles sabiam que aonde eles iam mexer era totalmente perfeito. Pecado não existia. Tanto não existia o pecado, que eles andavam nu. Quem que colocou a malícia? Foi os demônios. Então eles entram com um desejo. E aplica um desejo de ser, de poder e de ter. Então, o desejo de ser homens, ter corpo, o poder para dominar do jeito deles, e o ser grande como o Deus que eles não puderam destruir. E juraram destruição. Mas como eles vêm de uma fonte santa, eles entendem que para mexer numa santidade, eles não podiam entrar como demônios. Eles tinham que entrar como pessoa de bem. Aí você vê na história da humanidade como é que é. Como é que começa os namorinhos? Como é que começa a droga? Como é que começa a sexualidade? Como é que começa quando você começa a ganhar dinheiro? Para e pensa. Quando você não tem muito, tudo que você tem é maravilha. Você tem até facilidade de pegar do que você tem, emprestar do que você tem e doar. E glorificar. Mas começa a ganhar dinheiro. Olha a história de Salomão. Salomão falava com Deus. Ganhou o privilégio da sabedoria. Teve uma tremenda inteligência de formar um templo. Olha que maravilha. Enfeitou. Foi invejável o templo que ele fez. Mas ficou muito rico. A Bíblia diz que ele era muito rico. Quando ele era pobre, que ele pegou Israel estourado, Absalão e Abinadab deram um golpe de estado no pai Davi. E aí então, quando Davi envelheceu, virou um rolo dos 600, porque todos os filhos queriam ficar no lugar do pai, mas a profecia de Deus, que quem ficaria no lugar do pai era Salomão. E ele era um menino pacato, mas ele temia Deus. Ele ouviu o conselho que o pai deu antes de morrer. E é esta beleza, gente, de ser pessoas de Deus. Só que ele foi ganhando força. Foi ganhando domínio, foi ficando famoso, foi tendo sabedoria de Deus, acertou aquele problemão das duas prostitutas, resolvia todo o problema como o rei, como o juiz. Ficou grande
E quando Deus viu que ele ficou grande, Deus veio e disse para ele: tome cuidado, porque tem várias classes que estão te abeirando. Os heteus, os heveus, os jebuseus e tanto mais. Não tenha relação com essa gente. Porque corre um grave perigo desse povo tirar a tua virtude. A rainha de Sabá entende isto e faz uma comissão e vai visitar ele. O que a rainha de Sabá foi? Como inimiga? Não, a rainha de Sabá estava a fim de abocanhar Jerusalém. Ela foi com estratégia, por isso o inimigo nunca vem como inimigo. O inimigo vem como teu melhor amigo. E já encheu Salomão de elogio. Eu ouvia falar de você, mas é muito mais do que eu ouvi falar. Você é o cara e papapá, papapá. E foi levando na conversa, já foi marcando encontro, e a mulherada já foi aproximando, e parece um castigo. A mulher, quanto mais pervertida, mais bonita ela é. Ela fica de um jeito atraente. E atraiu Salomão. Diga para o do lado: Salomão coisou. Agora dá um tapinha no irmão e diga que você também está coisando. E você está coisando igual o Salomão. Porque ele já tinha 900 mulheres. Por que ele precisava mais das mulheres que Deus tinha proibido que ele... Amém? Mas deu no que deu, né? Deus chegou até ele, porque você não ouviu a minha lei, não ouviu a minha palavra, Salomão. Tua realeza cai por terra. Eu vou pegar, uma Bíblia fala aias, outra fala aí, um homem a quem eu vou dar realeza para ele. Chamou esse aia lá e mandou ele pegar um monte de roupa, rasgar em pedaços e dar um pedaço para cada outro, e vai agora dirigir Israel, porque Salomão não vai perder a realeza por causa do pai dele, mas ele não vai governar mais. Quantos homens perderam o seu governo por dar ouvido a Satanás? Quantas mulheres perderam o seu governo por dar ouvido a Satanás? Quanto? Aí então Satanás desce no Éden e vai ter uma conversinha com Eva. É verdade que o Senhor teu Deus te proibiu de você comer de toda a fruta do jardim? Diga para o irmão do lado: o perigo é a fruta. Fala aí, irmão. O fruto proibido. E você talvez não entenda. Esse fruto proibido não é árvore, não é uma maçã. Isso é o que o nosso modo físico inteligente tem que entender. Esse fruto proibido é o sexo fora do casamento. Porque este fruto está na árvore da vida. Nós não somos árvore genealógica. E aonde está o fruto proibido? A Bíblia disse: do fruto que está no meio do jardim, Deus disse: não pegue e não coma. E Eva pegou e deu para Adão. Diga, ela deu para Adão. Concluiu o que o diabo queria. Então agora, o espírito do demônio entrou no corpo dos primeiros pais. E ali entrou o pecado. Então agora ele não é mais livre. Ele não é mais feliz. E a primeira coisa que ele descobriu é que ele estava nu. Mas não uma nudez por não ter roupa. Essa nudez significa ausência de Deus. Ele ficou nu, desprotegido, sem alegria, sem paz, com medo. E ficou tão desesperado que necessitou se esconder.
Então agora ele teve que esconder da mulher que ele andava com ela. O que as traições do mundo atual têm feito? Precisa eu falar, você não está vendo todos os dias, toda hora, todo minuto. Quantos frutos proibidos estão sendo tocados? Mas isso vai ter um fim. E o fim não vai ser o fim do mundo, vai ser o fim desta situação, desta ação que o mundo criou. E o diabo, então, literalmente, jogou na cara de Deus. E Deus jogou na cara do diabo. Aonde você está, Adão? Eu estou aqui escondido. Mas por que você está se escondendo? Porque eu estou nu. Mas quem te falou que você está nu? Eu imagino Deus falando, você é o único homem da terra. A única pessoa que fala como homem, que fala como Deus é você. E tua mulher? Onde está a tua mulher? Você não foi tocar no fruto que eu havia proibido, né? Esse fruto proibido está no meio do jardim. Onde está a tua sexualidade? No meio exato do teu corpo. E esse é o desejo de todo ser humano. De tocar nesse fruto antes da hora. E não morra enganado, gente. É muito dolorido dizer isto. É mais difícil dizer isto do que você escutar isto. Deus disse, você não toca e você não come, porque se você tocar ou comer, você morre. Essa morte não era física. Porque Adão continuou vivendo. O que morria então? A amizade, o espírito que Deus tinha dado para o homem. Então agora, para você ter o meu espírito, você vai ter que conquistá-lo de novo. E essa conquista vai ser com muito sofrimento, porque a terra vai produzir espinho, vai produzir abrolho, e você vai ter que sobreviver com luta e com o suor do teu rosto. E tem mais um problema. Da mesma terra que você foi feita, é o que vai comer a sua carne. Lembra-te, homem, que você era pó e pó você vai se tornar. Diga glória a Deus. Mas Deus não é um Deus de misericórdia? Claro que Ele é. Ele é um Deus de misericórdia. Mas é um Deus de justiça também. A justiça de Deus não falha. Diga isto. Se você quiser ter de novo o meu espírito, seu Adão, nisto Eva vem chegando. E ele disse, foi ela que me deu do fruto e eu comi. As briguinhas de casal. A culpa foi sua. Não, a culpa foi sua. Não, você quer isso. Não, você quer aquilo. Você papá. Nessa hora, meu amigo, tem coisas ali entre um e o outro brigando. Falar isso para o povo católico é fazer buraco na água. Eles não acreditam. Eles não acreditam que a ação do diabo dá, como Deus disse em 2 Pedro 3,5. Vigiai e orai, porque o demônio está ao teu redor, buscando te devorar. Deus não falou que volta e meia ele está ao teu redor. Deus falou que ele está ao redor. Deus falou que não é contra o homem de carne e sangue que eu tenho que lutar, mas é contra o principado, é contra a potestade, é contra os príncipes deste mundo tenebroso, espalhado no ar. E quando ele se espalha no ar,
Ele quer uma habitação, porque ele precisa de agir. E se ele conseguir entrar na tua cabeça, entrar no teu sistema, entrar na tua finança, entrar no teu relacionamento, ele começa a te dominar. Aí você ama mais o dinheiro e o trabalho do que a Deus. Você não consegue trocar o trabalho por Deus. Você não consegue, porque o tentador diz, você vai ter prejuízo. Você esquece que Deus disse, eu sou teu pastor e não vai te faltar. Você só acredita no que o advogado diz, no que o médico diz, no que a história diz, mas não acredita no que Deus diz. Um viandante ressequido de sede resolve entrar no mato, sentar para descansar. No que ele senta no meio daquele capim, eu sempre digo isso como um exemplo. Ele encontra uma bomba velha, enferrujada, desativada, e ao lado da bomba 1 litro, pelo meio de uma água, até aparentemente uma água fria, límpida. Só que quando ele foi pegar o litro, tinha uma frase escrita: joga toda essa água na bomba e bombeia. Toma seu banho, lava sua roupa e beba ela. E ele então fica olhando e fazendo milhões de análises. Se eu jogar essa água nesse treco enferrujado, me custa acreditar que isso aqui vai funcionar. E eu vou perder a possibilidade de beber um único pouco de água que tem. Então ele fica ali entre uma situação e a outra. Essa é a situação de muitos cristãos hoje. Que às vezes não arrisca perder um pouco para um investimento maior. Depois de muito análise, ele toma uma decisão. Com sede eu já estou, sujo eu já estou. Esse tanto aqui não vai me resolver muita coisa. Se eu perder, perdi, mas eu vou tentar. Despejou tudo na bomba. Acreditou no impossível. Diga para o irmão, você tem que acreditar no impossível. Fala para o do lado. Qual não foi sua surpresa que quando ele começou a bombar, foi jorrando água límpida, que ele tomou banho, lavou roupa, fez de tudo. Por um motivo, ele investiu no que ele acreditou e não no que ele viu. Diga para o irmão, acredite em Deus e não no que você vê. Dá um tapinha nele para ele acordar, senão ele não acredita nisso. A gente troca Deus por um baile, por uma festa, por um aniversário, por um trabalho, por uma pesca. E para Deus nós nunca temos tempo. Nós vamos dizer assim, é muito duro ficar 3 dias lá escutando, eu não aguento. Mas você não para imaginar que se você não conseguir o reino dos céus, não vai ser 3 dias que você vai ficar do outro lado, preso, numa fornalha, apanhando, 100 vezes sem voz. Você não para pensar isso? Dá um tapinha no irmão, diga, inferno existe, vizinho, fala aí para o lado. E não é Deus que joga nós lá, não. Você vai andando com teus próprios pés. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto Ele deixa encontrar, invocai-o já que Ele está perto. Porque minha palavra é como a chuva que cai. Ela não volta para o céu sem ter molhado, regado, fecundado e feito produzir grão. Essa é a palavra de Deus. É o que você está recebendo hoje. Então digo para o irmão, não deixa essa palavra cair. 2 Timóteo 2, já estou terminando. Tu, portanto, meu filho, 2 Timóteo 2:1. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. Você pode trabalhar, você pode passear, você pode viajar, você pode ir para a praia, você pode ir para os jogos, você pode divertir.
Mas faça tudo isso progredido, afincado em Cristo. Não minta, não engana, não dê prejuízo para os outros para você ter lucro maior. Porque isso vai dar errado no dia do juízo. A Bíblia diz em Gálatas 6,6: fazer o bem e não olhar a quem, a seu tempo receberá. O versículo 2 diz: porque de mim ouviste em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir aos outros, dependendo o tipo de companhia que você vai, meu irmão, eles te rebentam. Esses dias eu estava na festa de um casamento, e uma pessoa chegou chapado, como é terrível, né? Só falando barbaridade, só falando de mulher. Pessoa mais velha do que eu estou com 72, o cara acho que tinha 75. Só falando de mulher. E como é que eu vivia sem mulher? Se eu ainda era homem. Falei, rapaz, não, você não tem outro assunto na vida a não ser falar em mulher. Mas Salomão teve 900 mulheres. Rapaz, não dá nem para conversar com você, então seja como Salomão. Governe um reino e tenha 900. Como é triste, gente. Como é duro as pessoas terem essa cabeça estragada. Só pensa em prazer, em farra, em sexo. Não precisa isso para viver, não. Isto, quando é feito na graça de Deus, é toda uma outra história. Mas o diabo polui essa terra de um jeito, que agora nem mulher mais satisfaz os homens. Agora eles têm que ter prazer com outro homem. Diga misericórdia, fala. Vai para o inferno e quem defender a graça vai junto. Sodoma e Gomorra, choveu chofre, fogo e enxofre. Por causa do homossexualismo. Porque quando criou-se a ideia de fazer uma torre para ir para o céu, Deus derrubou a ideia. Porque quando Adão pecou, Deus falou lá em Gênesis: vou pôr um guarda no Éden, porque o homem, a partir do pecado, vai querer ser como eu, um outro Deus. Então, para que ele não entre no lugar sagrado, eu coloco uma guarda. Então Deus colocou na porta do céu anjos com espada flamejante. E ali, meu amigo, nada que é impuro entra. Meu sobrinho fazia 30 dias que estava entre a vida e a morte. Mas numa pequena melhora que deu, conta que ele chamava pelo tio. Porque ele sempre foi um menino de missa. Quando dava, ia para os encontros. Nunca fumou, nunca bebeu de ficar torto. Uma família linda. Mas caiu nessa situação. Eu acredito que ele lembrou nas orações do tio. E quando a pessoa vai chegando para perto da morte, meu amigo, algo te avisa. Pode ficar tranquilo que 3, 4 dias antes de você morrer, você vai ter um avisozinho. Diga para o irmão, está escutando? Amém? A tua mente começa já a ir se desligando. E esse é o grande problema. Se você estiver em pecado de morte, mesmo que você queira buscar, você não vai ter muito argumento. Porque uma coisa é você estar amarrado com barbantinho, outra coisa é estar amarrado com corrente. O que o diabo fez no Gadareno? Ele ficou numa situação que ficou acorrentado, e o único lugar para ele era o cemitério. O único lugar. E quando Jesus atravessa o lago, com quem que ele depara? Com o Gadareno. Que a primeira coisa que ele grita é isso: o que tem a ver conosco, Jesus de Nazaré? Viesse para nos perder? Qual é seu nome? Legião.
Eles andam em bando. Diga para o irmão, cuidado, eles andam em bando. Ah, põe menina linda, homens lindos, pornografia, bebida, música. É só fazendo amor que ela diz que eu ainda presto. Só isso. Enxuguei na mesma toalha de banho que você enxugou. É só música profana, diabólica para pisar. Mas isso tudo vai ter fim. Essas novelas depravadas. Ensinando como trafecar, como matar, como vencer, sendo bandido perverso. Para a tua cabeça chegar a um ponto de achar que a pior coisa no mundo é acreditar que Deus salva. Que a vida é feliz. Salmo 72. Eu me indignava com os ímpios porque eles tinham tudo de bom. A gente que busca Deus só tem sofrimento. Queridos irmãos, queridas irmãs, é incrível como que o tentador trabalha para nos destruir. Para destruir teu casamento, para fazer você odiar a mulher, fazer odiar o marido. É incrível como ele faz isto. E ali então, no livro de Timóteo, já estou encerrando, ele diz claramente: o que de mim ouviste e aprendeste, muitas testemunhas confia-o homens fiéis, que por sua vez seja capaz de instruir os outros. Versículo 3. Suporta comigo os trabalhos como bom soldado de Cristo. Suporte. Suportar significa ter uma alavanca aonde alguém pode se afirmar. Que as pessoas falam, criticam, perseguem, falam mal, não acreditam. Mas quando chega no estado que estava meu sobrinho, ele lembrou: manda chamar o tio João. Eu quero ver o tio João. O meu irmão Pedro foi a mesma coisa. Do meu irmão Pedro eu não tive a facilidade, que eu estava em Cascavel e ele estava em Ponta Grossa, mas tinha arrumado tudo, estava terminando o retiro para viajar, ele morreu antes. A igreja nos ensina um batismo de desejo. Então, creio que era muito desejo do meu sobrinho, e a gente foi. Mas o recado que ele tinha voltado para a UTI, estava muito mal, então me bateu um zoom. É alguma coisa que está faltando, porque Deus vai às últimas consequências, porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não quer perder você por nada no mundo. Não foi barato o que ele pagou na cruz por você. Paulo diz em 6 de 1 Coríntios que nós fomos comprados por um alto preço. E é para nós glorificar a Cristo. Eu reuni toda a família, e o que acontece? Quando uma pessoa está nesse estado, existe muita amarra. Porque Deus respeita a gente. O povo não conhece como é Deus. Tem muita amarra, mas é muitos que eu atendo nesta área. Como a filha não entregava o pai, alguns irmãos não entregavam. Você pode ver isso até quando você vai matar um porco. Você mata um porco, que tem uma pessoa com dó ali, ele não morre. Agora, semana, essa carne de porco que vocês vão comer aí, a gente matou aí essa semana. Mas tinha uns amigos aí, o camarada não tinha coragem de pegar o porco, mas queria ver, vai embora que você tem medo.
Mas, meu Deus, esse porco foi quase uns 5, 10 minutos para morrer. Porque amarra. Isso não é superstição, não, isso é real. Mata um frango, que fala, eu não queria que matasse, ele é todo bonito, isso aí tinha que deixar. O bicho pula uns 5, 6 minutos para morrer. Porque amarra. É um mistério que a gente vai saber quando estiver lá no céu. Então o que nós fizemos? Pegamos nas mãos todos os irmãos, sobrinhos, sei lá quem foi. E quem gostava do tio, quem gostava do irmão foi. Mas quem não estava nem aí não acredita. Mas não fez mal, a maioria foram, pegamos nas mãos e entregamos. Fizemos uma oração de entrega. Desculpa dizer isto. 3 horas da manhã eu acordei, sonho, que ele estava chorando de pé, e um porco enorme do lado, desse tipo de javali, foi um sonho. E esse porco roncava e falava de um jeito esquisito, ele é meu, ele é meu, ele é meu. E quando eu fui chegando no sonho, veio mais uns porcozinhos e dizia, ele chegou, vai embora porque ele chegou, vai embora porque ele chegou. Desapareceu porque eu acordei. Nossa, com jeito ruim. Dobrei o meu joelho e disse, Jesus, se o meu sobrinho estiver no 3º portal, e está sendo impedido por esse maldito demônio que quer disputar uma dele, eu, porta-voz de tua palavra, te faço um pedido, Senhor. Isso não é para o meu crer, que o Senhor sabe que eu creio, mas para que todos entendam e acreditam que o Senhor tem um profeta nessa terra. Guarda meu sobrinho, Senhor, e não deixa ninguém sofrer, porque um menino desse não pode mais ficar sofrendo essas consequências. Quando chegamos cedo no hospital, tinha uma enfermeirinha, a esposa já veio encontrar nós chorando, mas dizendo assim, dizendo para o sogro, que era o pai da menina, para mim, tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas eu, como não gosto de nada de pano quente, que eu também, não tem mais jeito, porque ele já morreu ou não morreu? Não, tio, os médicos dizem que, eu falei, já vou resolver. Quando eu cheguei, que eu pus a mão na testa dele, eu já disse, o espírito não está mais nele. E ele foi transferido às 3 horas da manhã. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eu não fiquei sabendo lá, mas se o médico falou que ele morreu 7, 8, 5, 6, ele pode falar. Mas para mim, foi a hora que aquela imundície saiu e as portas se abriram para ele entrar. Mas isso são muitos que acontece. Irmãos, e se não tem um tio? E se não tem uma vida de oração? Essa hora, meu filho, é o desespero. Essa hora é a agonia da morte. E diga para o do lado, o que você está fazendo para essa hora? Essa hora vai chegar para todo mundo. E se você estiver em inimizade com Jesus? Lá não vai ter padre para você confessar. Lá naquele lugar não vai ter porteiro para te julgar. O julgamento é depois que você passar a porta. Mas se você estiver comprometido, você não passa na porta. E o Senhor disse abertamente, eu sou a porta. Mas para você passar lá, você tem que entrar aqui. Eu te dou a chave do meu reino. Essa chave está na mão da igreja. Os escriturários do céu são os sacerdotes, independente do que eles são.
Porque Deus não preza a qualidade do sacerdote, a qualidade do pregador. Deus preza a ordem que Ele deu. A ordem que Ele deu. Vocês têm uma ideia o que é Deus? Ele não tirou a realeza de Salomão por causa de Davi. Eu clamo isso pela minha família. Senhor, pela minha luta, faça com que minha família não se perca. Por amor que o Senhor tem em mim, nessa missão, por amor de tantas almas que eu gero para Ti. Então, neste congresso, minha gente, procure legalizar a vida. Procura se casar se você não é casado. Procura perdoar se você ainda não perdoou. Procure, porque senão é muito complicado no último dia. Que Deus faça essas palavras te tocar no íntimo do coração e dizer assim: mas Senhor João, como é que eu faço? Comece a ler a Bíblia. Eu termino dizendo, capítulo 3, versículo 14, do mesmo livro, 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, você está aí no texto, tu, porém, permaneça firme naquilo que aprendeste e creste. Diga para o do lado, firmeza, irmão. E desde a infância conhece as Sagradas Escrituras e sabe que ela tem o condom de proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. O único meio é a palavra de Deus. E depois, o enfeite, que são todo o movimento que a palavra de Deus elabora através do escritório do céu, que é a igreja. A Santa Missa, a Eucaristia, as catequeses, os retiros. Mas retiros que pregue contra o pecado. Retiro que passa a mãozinha na cabeça de medo de ser perseguido, caia fora disso porque você vai do mesmo jeito. Porque pregar a verdade não é fácil. Mas é a verdade. Ezequiel 33, 3, 4, sei lá. Se alguém for se perder, e você não avisar que ele vai se perder, de forma que ele se perde, eu ponho ele no céu, mas vou lá, Camilote, pedir conta de você. Que eu te levei para pregar a palavra, para anunciar o evangelho, para pregar a verdade, e você não falou, e eles não entenderam que precisava se salvar. Então eles vão para o céu e você vai para o beleléu. Eu não vou perder o céu por tua conta, não. Então agora você está sabendo. Digo para você está sabendo, irmão. Dá um tapinha no do lado e diga, é pecado coisar, vizinho. Não é fácil aguentar, eu estou 5 anos sem coisar. Claro que é difícil. Mas eu quero ir para o céu. Ah, mas um pecadinho só, uma vezinha só. Quantas vezes a Eva mexeu na maçã? Uma. A desgraça que ela criou. Obrigou a Deus a tomar outra atitude. Depois, no outro tema, a gente vai estudar o que Deus fez para devolver a graça para o homem. Queridos irmãos, e para a mulher. Então, Deus teve que, agora, disponibilizar uma jovem para substituir Eva. Disponibilizar o seu próprio filho, o único que seria capaz de resolver todo esse problema. Então eu gosto de terminar dizendo o versículo 16 da Bíblia. Leia lá comigo, se a tua Bíblia for da Ave Maria. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos repetir? O que ela é? Leia para mim ouvir. O que a Bíblia é? Útil para ensinar. O que mais ela é? Para o quê? Repreender. Quando a gente tem vontade de coisar, a Bíblia diz, não pode. É pecado. Muda esse pensamento. E você obedece a palavra, cai fora. Ela é o quê? Para corrigir o que mais?
Para formar no quê? No quê? Por ela, o homem de Deus se torna de que forma? Capacitado. Olha a obra que nós estamos fazendo aqui. Nós não somos pedreiro, eu não sou ferreiro, mas olha tudo que Deus me capacitou a fazer. Eu e nós, claro, não fui só eu. Olha que Deus me capacitou a abrir essas valetas aqui de baixo em cima na picareta. Eu e Deus aí maiando numa picareta, numa coisa de vidro aí, vinha aquela tentação, você não precisa mais disso, larga a mão disso. Mas eu preciso fazer uma arca. Eu preciso fazer um lugar para orientar um povo para Deus. Agora, quando eu chegar lá no céu, meu amigo, eu vou abraçar com a baixinha, disse, baixinha, consegui. Amém? Vou reunir com o meu povo que eu gerei para Deus. E olha, Jesus, eu não quero lugarzinho não, eu quero galardão. Sabe onde é o galardão? É sentar ao lado das 12 tribos de Israel. E eu quero estar ao lado das tribos. Amém? Os campistas falam muito de tribo, mas lê muito pouco a Bíblia. Então é preciso que destroce a palavra, para que a palavra nos converta. Ficamos de pé. Ô Paulo, você pode ficar para depois do almoço? Não? Então venha para cá. Podemos sentar. Desculpa, Paulo, eu acabei me empolgando aqui, é difícil. Não, mas ainda é 15 para meio-dia, até as 2 horas dá para ir em frente.